Bom dia, terceiro ano. Estamos aqui mais uma terça-feira. Hoje é 16/6, tá? Estamos iniciando mais uma aula. E hoje nós vamos iniciar o nosso livro novo, tá? Nós vamos ver um conteúdo, um gênero textual que se chama fábula. Ele tem uma estrutura diferenciada dos outros textos e ele também se trata de um texto que sempre vai nos trazer um ensinamento no final. Ele sempre vai ter uma lição de moral. Outra característica que é bem comum entre as fábulas seria os personagens como os animais, certo? Os animais, eles vão ter atitudes de seres humanos, porém sabemos que isso não é real. Então essa seria uma característica da fábula. No nosso livro aqui na página 4, peço que vocês acompanhem a leitura agora, nós vamos fazer a leitura de uma fábula. A fábula do rato do campo e do rato da cidade. Preste atenção, tá? E acompanha aí a leitura contida aí no livro, tá? O rato do campo e o rato da cidade. Um ratinho da cidade foi uma vez convidado para ir à casa de um rato do campo. Vendo que seu companheiro vivia pobremente de raízes e ervas, o rato da cidade convidou-o para ir morar com ele. Tenho pena da pobreza em que você vive, disse. Venha morar comigo na cidade e você verá como lá a vida é mais fácil. Lá se foram os dois para a cidade, onde se acomodaram em uma casa rica e bonita. Na página 5 agora, tá? Foram logo à despensa e estava muito bem, se empanturrando de comidas fartas e gostosas, quando entrou uma pessoa com 2 gatos, que pareceram enormes ao ratinho do campo. Os 2 ratos correram apavorados para se esconder. Eu vou para o meu campo, disse o rato do campo quando o perigo passou. Prefiro minhas raízes e ervas na calma às suas comidas gostosas com todo esse susto. Moral da história. Mais vale magro no mato que gordo na boca do gato. Então, gente, essa aqui foi a fábula do rato do campo e do rato da cidade, certo? Como nós vimos, eu já havia falado aqui que toda fábula ela tem uma lição de moral. Então, qual foi a moral dessa história? A moral da história foi: mais vale magro no mato que gordo na boca do gato. Essa foi a lição que nós podemos tirar aqui da história do rato do campo e do rato da cidade. As fábulas elas foram ganhando diferentes versões ao longo da história. E esse texto aqui, que é a fábula do rato do campo e do rato da cidade, ele foi atribuído a um dos personagens mais importantes de todos os tempos, que foi o Esopo. Nós temos aqui uma curiosidade falando sobre ele, dizendo que ele era um narrador antigo que criou várias fábulas e que muitos diziam, ele era um escritor grego, certo? Tem aqui no início, e que muitos diziam que ele existiu de fato e outros falaram que ele era apenas um mito, a quem as pessoas atribuíam sempre a criação das fábulas. Aí fica aí no ar essa incógnita, tá? As fábulas, como eu já tinha falado, elas são histórias que têm geralmente animais como personagens e, além disso, ela nos traz uma lição de moral. Nós vamos ver agora a estrutura corporal da fábula, certo? Passando aqui para a página 9, nós vamos ver aqui que ela é um gênero textual, que a narração, no qual a narração de um acontecimento ou de uma série de acontecimentos que podem ser reais ou imaginários. Geralmente as fábulas apresentam a estrutura a seguir: apresentação, conflito, clímax e o desfecho. A apresentação vai ser a parte onde nós iremos conhecer os personagens da história, que foi atribuindo ao exemplo anterior que nós lemos, que foi o rato da cidade e o rato do campo, certo? No início nós descobrimos um pouco sobre a vida deles, que um morava no campo e o outro morava na cidade, que um era mais beneficiado em termos alimentícios do que o outro, certo? O conflito é o momento que acontece uma grande mudança em que vai mudar o início da história, ou seja, atribuindo a fábula que nós lemos aqui anteriormente, nós podemos citar essa parte do conflito, onde o rato do campo, o rato da cidade convida o rato do campo para morar na sua casa, alegando que lá era mais fácil, a vida lá era mais fácil em relação à alimentação, em relação à comodidade, em relação a tudo, tá? O clímax
é o ponto máximo da história. Ou seja, podemos atribuir aqui agora o momento em que os dois gatos chegam e que é o rato do campo. Os gatos pareciam imensos, então ele fica com medo e prefere voltar para o seu campo, certo? E o desfecho é o momento em que aqui, ó, o rato do campo, ele vai para o campo e decide voltar porque ele acha melhor permanecer vivo, tendo algumas dificuldades, do que gordo, bem alimentado, na boca do gato, certo? Então, essa é a estrutura de uma fábula, tá, gente? Agora, nós vamos voltar para a página 6 e vamos responder a atividade, aqui, esse jogo rápido e esse no dicionário, que é uma coisa bem rapidinho, tá? No primeiro quesito do jogo rápido, tá falando o seguinte: releia a moral da história. Vamos lá, acompanhar com tia. Mais vale magro no mato que gordo na boca do gato. Assinale a alternativa que apresenta uma moral semelhante. Vamos lá, vem uma moral, um final diferente para essa história que tem o mesmo significado, tá? Só vai mudar algumas palavras. Quase sempre não é maior dos nossos inimigos. Quase sempre não é o maior dos nossos inimigos que é o mais perigoso. Você acha que seria essa a lição de moral que mais se enquadraria na história que nós vimos, na fábula que nós lemos anteriormente? Mais vale uma vida simples e tranquila do que uma vida luxuosa e sem paz. Ou será que seria essa? Temos outra alternativa ainda, tá? Dizer o que deve ser feito é uma coisa, fazê-la, entretanto, é outra muito diferente. Qual das três alternativas você acha que seria a que mais se enquadraria na moral da história anterior, se fosse para substituir? Vou dar um tempinho para você pensar. Muito bem, se você falou que é o quadradinho do meio, marca aí o X, tá? Mais vale uma vida simples e tranquila do que uma vida luxuosa e sem paz. No segundo quesito, tá pedindo pra gente identificar e escrever quais são as características principais dos personagens da fábula, que no caso é o rato do campo e o rato da cidade. Na letra A, qual é a característica principal do rato do campo? Vamos lá? O rato do campo, ele tem uma vida simples, sem muitas regalias, porém ele tem paz, certo? Sossego e segurança. Então, essa seria a característica do rato do campo, tá? E na letra B, o rato da cidade. O rato da cidade, ele tem uma vida mais luxuosa, ele tem uma vida com alimentação certa, porém, ele vive uma vida de aventuras e de perigos, porque no momento em que ele estava comendo, chegou o gato e chegou pessoas, certo? Chegaram 2 gatos e 2 pessoas, ou seja, ele vive uma vida de aventuras. Então, essa seria a característica do rato do campo e do rato da cidade, tá? Anota aí. Inclusive, se você quiser estar pausando esse vídeo para estar escrevendo, pode fazer isso, tá? Agora, vamos ver aqui no dicionário. Observe o T como o termo versão é apresentado no dicionário da língua portuguesa. Versão. Temos aqui uma separação silábica, tá? São. Vamos ver o que significa essa palavra. Tradução de um texto para uma língua estrangeira. Esclarecimento de algum fato ou assunto. Explicação. Cada um dos diferentes modos de contar ou interpretar um assunto. Produto que é apresentado para comercialização com modificações em relação à sua forma anterior. Então, esse aqui foi o significado da palavra versão, tá? Vimos que ela está aqui grifada e que ela está separada, tá? As sílabas, elas estão separadas. Na letrinha A, está perguntando o seguinte: como foi dito anteriormente, muitas fábulas, como a que vimos, a do rato do campo e do rato da cidade, foram ganhando versões diferentes ao longo do tempo. Qual o significado do dicionário que pode ser atribuído à palavra versão nesse caso? Copia. Qual seria o significado daí que a gente poderia escrever aqui nas 2 linhas que temos aqui embaixo? Qual que mais se enquadraria aqui? Aqui temos 3, 4 na realidade.
traduções diferentes da palavra versão, certo? 4 significados. Então, qual desses 4 significados que a gente poderia enquadrar aqui embaixo na letrinha A? Tô dando um tempinho para você pensar, hein? Muito bem, e se você respondeu que seria o terceiro? O terceiro é cada um dos diferentes modos de contar ou interpretar um assunto, certo? Na letrinha B, tá pedindo pra gente escrever uma frase usando o significado 2 da palavra versão, esclarecimento de algum fato ou assunto, explicação. Isso aqui vai ser uma resposta pessoal que você vai bolar aí na sua casa e vai responder, tá certo? Então, gente, nós vamos agora responder as páginas 8 e 9, porém vocês vão responder aí na sua casa, tá? Temos aqui na página 7 a fábula da raposa e as uvas, que vocês vão ler ela e vão responder as atividades posteriores e vão estar me encaminhando depois, tá? Não esqueçam de responder e me enviar as fotos, tá certo? O tia sempre tá dando prazo de 8 dias, ou seja, você pode fazer nessa terça-feira e entregar na próxima. Você tem até a próxima terça-feira para estar enviando a atividade, tá bom? Um beijão e até a próxima, gente, tá?